é Lourenço Rodrigues, já trabalho no mercado de seguros aí há mais de 20 anos, vamos manter nessa faixa. Espero que eu não diga mais de 30, fica a dica aí, Flash, pode falar só 20, já está bom. Já passei por algumas seguradoras, a principal delas foi a Bradesco Seguros, conheço a fundo aquele modelo de negócio dele, a gente conhece o mercado de seguro, e vamos tentar passar para vocês aqui da melhor maneira possível o que é esse Open Insurance, o que a gente pode esperar do Open Insurance e como a Sensidia pode estar ajudando aí vocês nesse novo paradigma, que, de novo, vamos ser sinceros, não tem muita coisa, mas tem uma série de detalhes e série de vantagens que a gente pode aproveitar com uma visão de futuro. Bom, como eu falei, vamos falar um pouquinho do Open Insurance, vamos passar uma visão de alto nível das camadas, vamos falar um pouco de como a Sensidia está vendo esse, vamos chamar assim, a gente estabeleceu um canvas aí para as APIs regulatórias desse mundo Open. Então, a gente vai passar esse canvas com vocês hoje. Vamos falar um pouco da jornada do cliente, né? O que a gente pode estar esperando aí de mudança nessa jornada dos touch points com os nossos clientes de seguros. Vamos falar um pouquinho do consentimento, que é um termo aí que 10 de 10 clientes que a gente já conversou sobre Open Insurance nos perguntam o que é esse consentimento, o que a gente pode esperar desse consentimento, o que a gente tem que ter em mente quando falar do consentimento. No final, eu vou explicar o porquê do nome Momentum, por que a gente deu esse nome para esse café, e falar um pouquinho, não tem como deixar de falar, de como a Sensidia pode ajudar aí novos negócios nessas oportunidades de Open Insurance, né? Então, já citando um célebre pensador, Lavoisier, ele nos dizia que na natureza, assim como na informática, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, por que essa frase logo na abertura? Porque quando a gente olha para o Open Insurance, algumas pessoas torcem o bico e falam, é uma cópia do Open Banking. Outras falam, uau, é uma cópia do Open Banking. Então, dependendo do seu approach, ele pode ser uma coisa boa ou ruim, mas, na prática, sim, ele é uma derivação do Open Banking. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque a gente está ganhando experiência com o Open Banking, as empresas de bancárias estão ganhando força com isso, muitas seguradoras são ligadas a banco, o que vai possibilitar que elas utilizem um ambiente já de APIs, de gateways, de management, de segurança já estabelecidos para o Open Insurance. Então, é uma questão de olhar o diamante ou o prisma, né, por um ângulo que você achar interessante. Pode ser ruim fazer uma cópia derivada, cópia nunca vai ser possível, porque seguro e banco têm suas diferenças, mas a parte tecnológica, a infraestrutura, que é um dos focos da nossa palestra hoje, acaba sendo o mesmo. E é aí que a gente consegue ter aceleradores, vantagem competitiva, uma série de coisas que a gente vai abordar aqui na nossa palestra. Né? Na nossa conversa, né? Eu não gosto desse termo palestra. Vamos trocar uma ideia aqui. Bom, como nem todo mundo que está aqui é de seguro, a gente precisa contextualizar o que é o seguro, né? Seguro, entenda sempre-se como sendo duas partes, onde de um lado é quem tenha um bem, seja esse bem uma casa, um carro, sua própria vida, sua saúde, e do outro lado, alguém que vai fazer o seguinte, se esse seu bem sofrer um sinistro, o que é um sinistro? Uma perda, você perder esse bem, ou sofrer um dano nesse bem, eu vou lhe pagar por esse sinistro, que é essa perda do bem. Então, mediante, óbvio, um pagamento de um prêmio de seguro, que é aquilo que eu digo, tome esse dinheiro, se eu perder um braço, uma perna, se minha casa pegar fogo, se minha casa for assaltada, eu quero receber uma indenização no valor daquele bem que eu perdi. Ou seja, o seguro nasceu de uma necessidade intrínseca ao ser humano de controlar esse risco. Então, tendo esse pensamento aí como base, vamos mergulhar um pouco agora em como está o cenário brasileiro. Então, assim como a gente tem o Bacen regulando para o Open Banking, dentro do mercado de seguro, a gente tem, no Sistema Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, atuando como órgão de supervisão, e a CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, atuando como uma reguladora desse mercado. Ou seja, vamos traduzir isso de uma outra forma. CNSP lança a lei e a SUSEP lança a normativa, ou a normativa, como a gente fala, para aquela regulamentação. Exatamente o que aconteceu agora no Open Insurance. Não podemos esquecer ainda que existe um outro player nesse cenário, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que rege os seguros de saúde.
E aí a gente já está falando no outro ponto do Open, que vai ser, com certeza, questão de tempo, o Open Health. Existe aí, sim, uma nuance de, pô, uma vez que eu estou com meus dados abertos nesse mercado, no Open Data dos meus segurados, será que as seguradoras vão poder fazer precificação, assumir riscos mediante essa exposição do meu histórico médico? Então, essa parte do Open Health ainda carece um pouco de legislação, mas a gente vê aí seguradoras abrindo hospitais para diminuir essa sinistralidade, por exemplo, sem citar nomes, que têm hospitais próprios que conseguem compartilhar exames laboratoriais, exames clínicos que são comuns, que tem pela legislação médica, né, do CRM, se não me engano, de quanto tempo esse exame é válido, um exame de sangue, por exemplo, eu não tenho que fazer todo mês, toda semana, médicos diferentes, então eles já estão sendo direcionados para um Open Health. Mas vamos pensar no Open Insurance agora. Quem são, melhor falando, os grandes players desse mercado? A gente tem aí o Conselho Nacional das Empresas de Seguro, a CNSEG, que inclusive é a representante das sociedades seguradoras dentro da SUSEP, né, do diretório do Open Insurance, tem a cadeira dos S1. Por quê? Ela representa simplesmente 27, ela representa todas as seguradoras, mas dentro da comissão de tecnologia da CNSEG tem representação de 27 grandes seguradoras, todas elas de S1, S2 e S3. Ou seja, quando o Open Insurance chegou no mercado, assim como o Open Bank, foi segmentado quais empresas são obrigatórias, quais são opcionais. No caso, todas as seguradoras S1, as grandes S1s, estão dentro desse comitê. Nada mais justo do que a própria CNSEG ser o representante da categoria. Então, fica aí essa fotografia para alguns de vocês. Esse é o nosso mercado segurador. São essas grandes empresas que vão estar direcionando como o mercado vai estar evoluindo e crescendo nos próximos meses no que diz respeito ao Open Insurance. Antes da gente continuar, vamos falar um pouquinho de alguns termos que o Open Insurance, ou OPIN, como a gente se refere carinhosamente, ele trouxe e adequou alguns linguajares que é importante a gente falar sobre ele, pois eles vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, né? O que acontece? Hoje a gente sempre fala, para quem não é de seguro, a gente costuma rotular seguro como a mesma coisa, né? Ou seguradora como tudo sendo seguradora. Minha seguradora de capitalização, minha seguradora de previdência, quando na verdade não é assim. A sociedade, o mercado, a sociedade supervisionada, como a SUSEP rotulou, composta de 3 grandes sociedades. Sociedades seguradoras, e inclusive as que estão no sandbox, entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização. São esses 3 grupos de empresas que estão abarcadas dentro dessa sociedade supervisionada. E dentro do cenário do Open Insurance, quando a gente fala de troca de dados, a gente acaba tendo uma similaridade com o Open Bank, que a gente tem a sociedade receptora de dados, ou seja, aquela que vai receber os dados provenientes de uma outra seguradora, a sociedade transmissora de dados, que é aquela que vai estar cedendo os dados através de um pedido consentido de um cliente, para a sociedade receptora de dados. Então, pense assim, ora a Porto pode ser uma sociedade receptora, ora ela pode ser uma sociedade transmissora. Ora, a Bradesco Seguros vai estar sendo uma transmissora para a Porto Seguros, e assim sucessivamente nesse grande mercado de seguros. E por que a gente fala entre seguradoras aqui? Eu estou falando desse modo. Porque hoje em dia, a maioria das seguradoras tem um site de venda de seguros. Então, acaba que ela vai, dado que o mercado está se tornando open, via API, as empresas podem fazer uma troca direta no seu portal de dados entre elas, ser uma grande sociedade iniciadora de serviços de seguros, eu vou falar um pouco mais sobre ela, e ela estaria expondo uma cotação paralela entre preços. Ou seja, eu mostro meu preço, mas se o seu cliente quiser também, eu posso submeter os dados dele, mediante concessão dele, a outras seguradoras para fazer uma corretagem similar e me retornar. Meu preço é esse, e esses aqui são meus concorrentes. E esses, olha o preço deles. Óbvio que pela legislação, as seguradoras não poderão fazer um diferencial de preço por comparação. Mas
existem mecanismos que possibilitarão, uma boa estratégia, fazer com que esse preço se torne competitivo, uma vez que se entre no modelo de competitividade, mas aí a gente aborda isso um pouco mais à frente. Vamos falar então desse cara, que é a Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros. Ainda não saiu pela SUSEP uma norma clara sobre o seu papel, mas vamos pensar, como está bem explícito aqui, que ele é o representante do cliente e com o consentimento dele para realizar a movimentação ou iniciação da movimentação de seguros, que, se a gente olhar também na legislação, nos apresenta essa movimentação dentro do contexto um módulo similar a uma iniciadora de pagamento, ou seja, alguém que vai, em meu nome, iniciar um processo de solicitação de dados a um outro. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, ou seja, eu tenho um seguro, estou querendo fazer uma cotação, eu estou dentro dessa sociedade iniciadora de seguros, de serviços de seguros, e eu quero pedir uma cotação em N seguradoras, e de uma dessas seguradoras eu já tenho o meu bem segurado, o meu carro, minha casa, seja o que for. Nessa seguradora eu vou ter que abrir um processo via essa sociedade iniciadora para recuperar os dados da minha pólice, o bem segurado nessa pólice, colocar nessa sociedade iniciadora e, uma vez com esses dados disponíveis aqui, começar o processo de cotação em N empresas. Se a SUSEP não mudar o conceito, é basicamente isso. Só que a gente não pode esquecer que, nesse contexto, ainda existe uma figura que é o nosso amigo corretor. E aí eu vou falar mais à frente como a gente está enxergando o papel dele dentro desse cenário. Não se preocupem que a gente vai chegar lá. Bom, batendo aqui um pouquinho no que se diz respeito a cronograma, eu acho que a grande maioria que está aqui tem interesse nessa informação, dezembro inicia e junho termina. E aí, o que é esse inicia e termina, né? Dentro do contexto do Open Bank, a gente não teve esse paradigma, mas no Open Insurance já surgiu com o nosso amigo registro de operações. Então, a SUSEP está atrelando o registro de operações, de acordo com a evolução dele, que é o sistema que vai registrar todas as operações de seguros realizadas, atrelou ele à liberação dos produtos dentro de cada uma das fases do Open Insurance. Ou seja, aqui vai um spoiler de graça aí para vocês que estão na audiência, fica de olho que a forma como você fizer o registro da operação pode dar de 50% a 90% das suas necessidades para o Open Insurance. Isso aí é uma dica, eu não vou me estender muito, porque isso aí envolve um pouco de estratégia competitiva que a gente está trabalhando, mas fica atento em como aproveitar a sua energia do SRO para fazer o seu negócio de Open Insurance. E aí, vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas fases do Open Insurance, né? A primeira fase é Open Data, ou seja, a gente vai estar expondo os dados básicos das sociedades de seguros para o mercado. Quando a gente pensa isso no contexto de Open Banking, fica muito claro questão de taxa, questão de custo para o cliente tomar uma decisão. No mercado de seguros, é um pouco diferente, mas quando a gente pensa nos serviços atrelados a um seguro, por exemplo, um carro extra, um serviço de, quando você compra um residencial, de limpeza de caixa d'água, que você pode utilizar uma vez por ano, dependendo do seguro, 2 vezes ao ano. Essa parte de serviços extras vai acabar sendo um diferencial para o cliente. A parte complexa do seguro, o valor do prêmio, esse tipo de coisa, eu não creio que acaba sendo muito customizado produto a produto, só tendo uma referência base de rate limit, de mínimo e máximo, mas os serviços agregados vai ser um diferencial nesse momento, ou seja, o cliente poder comparar os serviços agregados em cada um dos seguros entre as várias sociedades. Então, para o cliente, vai ser a facilidade de escolha dos produtos de acordo com a sua necessidade. Tipo, eu quero ter chaveiro 24 horas, eu quero ter uma assistência funerária, eu quero ter... Qual seguro cobre todos os extras que ele, além do seguro em si? Então, fica outro insight para as seguradoras. No segundo momento, aí sim, já falando no motor de consistência, de ter que ter um consentimento do dado que vai ser tramitado, a gente começa a pensar em oportunidades de novos produtos.
em conciliar produtos. Ainda não é a venda de seguros, a gente está falando aqui de recuperação de dados de seguros, ou seja, eu tenho um seguro ativo com uma seguradora e eu quero recuperar os dados desse seguro, dessa policy, dos endossos que eu realizei. Então, eu consigo, a partir dessa fase 2, dar condições do cliente fazer uma comparação e pensar numa portabilidade. Então, aqui começa a acender o flag para as seguradoras para não ter uma perda de investimento, o risco operacional não ser grande. E quando a gente fala, aí sim, da grande fase de serviços, que é a gente está fazendo a movimentação de seguros, que a gente está falando de cotações, endosso, novos serviços, novas oportunidades, aí a gente está falando do mercado competitivo forte, no qual as seguradoras vão ter que estar pensando no modelo de defesa e ataque. Ou seja, como eu vou proteger a minha carteira de clientes para essa possível evasão. Ou mesmo, quando começar uma evasão, uma possível evasão de alguns clientes, eu ter mecanismos na minha plataforma, no meu ecossistema, que possibilitem alertas do tipo, cara, a gente está tendo um grande volume de comparativos e estamos perdendo cliente. O que está errado? E o tempo de reação vai ser crucial nesse momento para as seguradoras poderem operar nesses sistemas e minimizar as suas perdas. A gente está falando aí, então, quando a gente olha para esses 3 grandes fases, que a gente precisa, quando incluindo como seguradora, estar atento aos desafios operacionais, que é essa questão de como eu vou operacionalizar um modelo de seguro que me permita ser competitivo e não me expor a perdas. Eu estou falando de uma visão estratégica, ou seja, como eu vou fazer a gestão da minha carteira de maneira estratégica para que eu retenha meu cliente, que a comparação, mesmo que eu perca de preço, eu não perca em serviços, por exemplo. E, óbvio, uma mudança cultural, que a gente está falando aí de novos elementos, como, por exemplo, a CIS, e como a gente vai estar lidando com esse player no meio do caminho, né? Operacionalmente, a gente pensa que trabalhar com API já deveria ser uma prática de mercado. É uma prática para muitos segmentos, mas quando a gente olha para as seguradoras, mundialmente falando, a gente teve a oportunidade de ver uma pesquisa que o Gartner fez, ele cita que menos de 50% das seguradoras mundiais, das tops, estão trabalhando no modelo de APIs, ou seja, estão trabalhando no modelo open. Então, enquanto a gente tem mercados aí que já tem mais de 400 APIs expostas, 400, 300 APIs expostas por empresa, no mercado segurador, muitas vezes não passa de 50 a 10 APIs expostas por cada player. Então, a gente vê que é um mercado operacionalmente desafiador. Estrategicamente, montar uma estratégia de defesa e ataque para essas futuras evasões que vão surgir, e a tendência é que cada vez mais isso aconteça, e trabalhar numa questão que a gente ficou muito em evidência agora durante a pandemia, que é a questão canal digital e canal humano. Nosso amigo corretor teve que se ajustar muito fortemente a fazer vendas online, a buscar uma forma de venda online, de contato com o cliente de forma online, enquanto as seguradoras já tinham uma plataforma, acho que já tem uma plataforma de venda de seguro online, conseguiram ainda manter um bom relacionamento e viram um crescente aí nessa parte nas suas, vamos chamar assim, infraestrutura, nos seus ecossistemas próprios, sem depender do corretor. Então, o corretor, nesses próximos meses, com o Open, vai ter que investir, com toda certeza, num modelo digital forte. Não obstante, ele vai precisar, e as seguradoras e as CIS vão precisar investir muito fortemente numa questão do canal digital, porque a gente pode falar que os bots estão aí, inteligência artificial está aí, mas muitos clientes, principalmente os tradicionais, gostam do contato direto com uma pessoa, mesmo que através, como nós estamos aqui no meio virtual, mas um contato com uma pessoa, ter uma pessoa interagindo com ele. Então, corretoras e seguradoras vão ter que buscar aí um grande equilíbrio nessa questão digital e humano. Numa visão, eu vou pular agora para a parte de arquitetura, visão de camadas, né? Vamos tentar representar isso tudo que eu falei num desenho de arquitetura. Quando a gente pensa nas sociedades de seguros, a gente, como eu falei, receptora ou transmissoras, elas vão ser os grandes endpoints, o ponto de entrada e o ponto de saída de dados. Nesse meio do caminho aqui,
entrou a sociedade regulatória, que tem lá os sandbox regulatório, que tem a parte de gerenciamento das APIs, criação, grupos de trabalho, toda essa parte de gestão, e o próprio canal do Diretório Central, que aí, como diz a especificação, pode ser o mesmo do Open Bank, como poderá ser aí um proprietário da SUSEP. Ainda, segundo informações que eu obtive recentemente, parece que tende a ser o próprio do Open Bank. Então, no nosso caso aqui, enquanto Cicidia, que trabalhamos com esse grande camada aí de Open Insurance e Open Banking, se for o mesmo do Open Banking, as nossas APIs, vamos chamar assim, o nosso playbook de Open Banking já possibilita essa integração aqui dessa camada com o Diretório Central. Com isso, a gente agiliza todo esse parque de complexidade de integração. Assim como os Core Insurance, a gente já trabalha com uma série de conectores que possibilita a exposição dos legados dos transmissores de dados para os consumidores de dados. Então, nesse modelo aqui, é o nosso grande livro de cabeceira de arquitetura, a gente consegue fazer essa integração de todas essas partes, expor os dados, as informações das transmissoras para os consumidores. E lembrando, né, nesse cenário, a gente tem ainda 3 elementos chaves. Eu comecei de baixo para cima, exatamente por conta do regulador, para explicar, mostrar dessa visibilidade do papel dele. Isso aqui ainda, eu posso dizer para vocês, não está ainda escrito como será os swaggers da vida, das APIs que nós deveremos estar implementando. Certificação ainda está em fase de especificação pela SUSEP e com as entidades, porém, como existe uma paridade aí com o mercado de Open Banking, entendemos que será muito próximo. Porém, aqui é ipsilitrim, mercado segurador, mercado bancário, ou qualquer mercado open. A gente está falando de APIs como elemento primordial dessa jornada, para facilitar a intercomunicação. A gente está falando de consentimento como uma jornada de consentimento, um conjunto de padrões para o controle e governança da máquina de Estado do seu consentimento. Consentimento aprovado, consentimento revogado, consentimento a vencer, para quem que eu dei consentimento. Então, tudo isso a gente vai estar vendo dentro desse módulo de consentimento. E, é claro, modelos de segurança. A gente está falando aqui que a gente precisa, dentro desse modelo OpenX, aqui Open Insurance, ter noção que ele precisa estar implementado tanto para a parte de autorização e autenticação. Então, o que a gente, enquanto Cicidia, a gente desenhou aqui para vocês? Para facilitar. Você lembra que eu comentei das APIs regulatórias? Então, a gente fez um deep dive no que diz respeito ao Open Bank e fizemos um paralelo para o Open Insurance. Então, nesse canvas que a gente está apresentando aí, a gente trabalha a fase, quais são os recursos, os padrões envolvidos naquela fase, o modelo de segurança ou diretivas de segurança impostas pela regulamentação, os requisitos não funcionais daquela fase, se existe ou não existe consentimento e que elementos do consentimento a gente precisa estar atento, e algumas recomendações técnicas que a Cicidia tem para os clientes. Então, nesse canvas, na fase 1, como eu falei lá atrás, é uma fase de Open Data, onde a gente vai ter basicamente os dados de canais de atendimento, produtos e serviços prestados por cada seguradora. Os recursos não estão definidos ainda os swaggers para essas APIs, porém, não deve ser nada diferente. E quando eu digo não deve, em conversas com alguns players que estão nos grupos de trabalho, eles falam, Daniel, vai ser o status, os outages e os metrics, as mesmas coisas que tem no Open Bank. Então, não tem por que ser diferente. A única variação é quando a gente fala do Open Data. Por quê? Quando a gente fala do Open Data, no Open Bank a gente tem questões como agência, correspondente bancário, elemento, totem lá, o ATM, elementos que no modelo de seguros não são praticados. Então, existe aí um ajuste que tem que ser feito nesse modelo de dados para atender as seguradoras, mas provavelmente só vai mudar os dados, não
o próprio Swagger, não o próprio API, deve ser o mesmo nome, porém, os dados expostos vão ser adequados àquela realidade. Quanto a padrão, eles já falaram desde o início, desde o OpenBank e o OpenSurances seguiu na mesma linha, que é manter o padrão RESTful para as APIs, em cima da especificação do Open API Specification, o Swagger 3, o top. Falam do RateOS, que aí já fica explícito isso quando a gente dá uma olhada nas APIs que eles estão expondo lá no diretório, no canal do desenvolvedor do OpenBank. Ainda não temos um canal, um GitHub, por exemplo, para o OpenSurances, esperamos ter em breve. Porém, quando a gente vê a documentação do OpenBank e dada a similaridade, o RateOS é básico e a gestão de versionamento baseada em semântica, né? Minor, Major, Minor e Patch. Isso aí não vai mudar. Quando a gente pula para a camada de segurança, por ser Open Data, a gente não existe nada na legislação, na regulamentação, que direcione o uso de uma ou outra tecnologia. Porém, a gente entende que existem recomendações básicas. Quando a gente está falando de usar um TLS no mínimo 1.2, o uso de um firewall para expor as suas APIs, o uso de JWT, utilizar um API Gateway Manager para fazer reduzir a complexidade de, por exemplo, de gestão de throttling, gestão de acesso, gestão de segurança, muito mais fácil do que você implementar isso API a API, por exemplo. E aí o uso, por exemplo, do CORS também é uma coisa nativa que muitas plataformas já têm, que facilita essa gestão. Por isso, quando a gente olha as recomendações que a gente passa aqui, o throttling de segurança e um API Manager para trabalhar com alertas. Ou seja, a gente recomenda fortemente que os clientes tenham alguma solução de gateway, de API Gateway ou API Manager para facilitar a sua exposição dessas APIs e torna simples o processo de exposição. Por exemplo, quando a gente olha os requisitos não funcionais, quando a gente pensa que eu devo estabelecer aí uma performance de 1000 milissegundos por API, ou, por exemplo, 150 transações por segundo, a gente tem que pensar como é que eu vou implementar esses controles manualmente na minha API. É muito mais fácil quando a gente tem um manager, por exemplo, um gateway, que facilita o uso de mecanismos para esse controle de throughput, controle de throttling, e fazer regras de monitoria para esses limites impostos pela regulamentação. E, por outro lado, ter um dashboard, uma gestão de monitoração em tempo real para que você tenha noção de como está o consumo. Por exemplo, por que isso é importante? No mundo do OpenBank agora, o Bacen está fazendo vamos dizer assim, top 10 bancos em seus tempos de respostas. Então, fica interessante para as seguradoras conseguirem estar bem posicionada perante o mercado em seus tempos de resposta. E aí, volta o primeiro item dessa recomendação, que é pensar numa camada de virtualização de dados. Ou seja, normalizar os seus dados que vão ser expostos para essas APIs de uma forma a facilitar e otimizar a leitura. De forma que vocês respeitem, se vocês seguradoras, respeitem o tempo de disponibilidade e de performance indicado pelo órgão regulamentador. Lembrando que no caso do OpenBank, se eu não me engano, a cada 30 segundos ele pinga as suas APIs. Então, ele faz aí um pooling pesado em cima das suas APIs para ver se vocês estão dentro das regras e padrões estabelecidos. Então, fica o alerta para essa preocupação com normalização. Bom, quando a gente pensa na fase 2, aí, que a gente está falando no Customer Data, né? Ele acaba sendo informações cadastrais sobre as movimentações, ou seja, apólice, seguro, capitalização, todos os dados que envolvem a apólice do cliente. E aqui, a gente já começa a pensar no motor de consentimento. A gente continua com as APIs de monitoração, a gente continua com as APIs de Open Data e começamos a falar do grupo de APIs para consentimento, para recursos, dados cadastrais e produtos e serviços. De novo, aqui o takeaway, que é que fique atento em como usar o SRO para agilizar a sua exposição dessas APIs.
Os padrões de segurança continuam os mesmos, aparentemente, quer dizer, entendemos que continuarão os mesmos, a não ser que a SUSEP tire alguma coisa da cartola, ou até lá, até que esteja em vigor, surge algum padrão melhor do que esses que estão aqui, ou mesmo algo que possibilite uma melhor exposição dessas APIs. Quando a gente fala de segurança, aí aqui a gente colocou, eu até marquei aqui em vermelho, né, que a gente está falando do FAP aqui, por conta da experiência do Open Banking. Por ser um profile dentro da especificação do OpenID Connect voltado para o mercado financeiro e seguradoras serem parte dessa engrenagem do mercado financeiro, não entendemos internamente como não será o FAP-RW também. A gente entende que ele vai entrar como sendo um padrão e que as seguradoras vão acabar adotando esse padrão para o seu modelo de segurança. Dificilmente surgirá alguma coisa diferente disso aqui. Talvez possa ser que alguém pense em um profile específico. Não sei se faz tanto sentido. E lembrando, né, que ele vai ter que requer o OAuth, né, então ele usa o OAuth e OpenID Connect como modelo de segurança. E quando a gente começa a falar da parte de credenciais, a gente começa a pensar no Dynamic Client Registration, exatamente para obter credenciais, token, toda essa parte de infraestrutura que é proveniente do Open Insurance. Aquilo que eu comentei com vocês no slide lá atrás, da questão de que uma camada de Open Insurance precisa conseguir fazer essa conexão direta com o diretório, e é isso, por exemplo, que a Sensidia vem trabalhando no Open Banking, e mudança para o Open Insurance é uma coisa meio que trivial para essa mudança para a gente, por parte da nossa estratégia. Quando a gente pula, então, agora para a segunda linha, os tempos, perdão, não funcionais permanecem o mesmo, a gente não viu nenhuma mudança na legislação, pode ser que futuramente ela evolua, mas, por enquanto, são esses mesmos padrões. Porém, no consentimento, a gente começa a já ver os elementos de entidade, sociedade receptora, iniciadora e transmissora tendo que fazer o controle do consentimento, de operar essa máquina de consentimento no fluxo de negócio. E, óbvio, quando a gente fala da gestão do consentimento, a gente está falando de gestão do prazo, quanto tempo esse consentimento é vigente, no caso hoje, na legislação está sendo determinado no máximo 12 meses, ou seja, a vigência de uma apólice padrão, mas pode ser que esse tempo de duração do consentimento, vigência do consentimento, seja uma coisa a ser evoluída breve. A gente está falando da revogação do consentimento, atualização do consentimento e a renovação do consentimento. Por exemplo, vou renovar o meu seguro e vou estender esse consentimento que eu tinha daquela apólice que eu recuperei da empresa X, da seguradora X, e eu quero que essa sociedade iniciadora ou mecanismo qual eu esteja utilizando tenha acesso ainda. Bom, e aí, essa é a fase 2. Para a fase 3, a gente já começa, a gente continua com o mesmo pool de recursos, porém, estamos falando agora realmente de iniciação de serviço. Ou seja, os clientes solicitaram uma movimentação através de uma sociedade iniciadora de serviço. Aqui começa realmente o diferencial, o grande boom do Open Insurance, poder fazer seguros por entes que até então não eram considerados habilitados a fazer seguros. Por exemplo, uma... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Do Mercado Livre, uma sociedade, uma empresa que é bancária, um banco que não tem seguradora nenhuma, começar a vender seguros através do seu canal, ou uma empresa que faz uma venda de produtos eletrônicos, poder fazer cotações em múltiplas seguradoras da garantia estendida do produto, ou seja, eu estou comprando numa Americanas da vida e eu quero contratar um seguro de garantia estendida, ou um seguro para o meu celular, seja para o meu celular, para o meu tablet, eu quero fazer comparação de preço entre as seguradoras que têm esse serviço. Então, o garantia estendida também pode ser um cara aí a ser visado nesse momento. E na parte, na parte de padrões, a gente entra um cara aqui que a gente tem que começar a pensar na questão de depotência, né? Não dá para a gente não considerar, pela própria característica do conceito de depotência, né? Que a gente vai ter que fazer garantia na operação ponta a ponta. Então, a gente não pode esquecer disso. E na parte de segurança, a gente está falando aqui que provavelmente o CIBA, né, que é um profile que estende o FAP-RW,
e que foca na autenticação e é autoassinada, né? Que aí a gente tem que pensar, por exemplo, nos dados de vida e capitalização, que a gente precisa, a cada transação, estar assinando esses caras, garantindo a transmissão dos dados. Então, a gente já começa a pensar que talvez o CIBA realmente, hoje, pelo que temos disponível, se encaixe bem nesse cenário. Será que no futuro teremos coisas diferentes? Ou a gente está falando aqui de 12 de 2022, será que nesse 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses que vem aí, surge algo diferente? Pode ser que sim, se não, a gente acredita que o CIBA consiga atender plenamente a necessidade dessa fase do Open Source. E aqui, a gente já começa a pensar em algumas recomendações técnicas, como, por exemplo, o uso de uma solução de consentimento. E o que é uma solução de consentimento? É uma solução que a gente já tem, inclusive, na Sensidia para a Open Bank, que para o mercado de seguros deve ser muito similar. Eu vou focar especificamente nela alguns slides à frente para dar uma visão geral do que a gente está pensando nesse motor de consentimento, mas, como eu comentei, pensem no modelo de... Hoje em dia, muito site tem isso, né? Hoje você está navegando num site, ele dá aquela famosa mensagem, esse site utiliza cookies para seus dados, bibibi, bababó. Você autoriza? Sim. E aquele cookie tem uma validade X. Numa solução de consentimento, é muito mais amplo, porque você tem que ver o que você está dando consentimento, você tem que aprovar a validade daquele consentimento, tem que dizer quem mais pode ter aquele consentimento e, principalmente, para que aquele consentimento aqueles dados podem ser utilizados. Então, é um motor muito mais parrudo que simplesmente um checkbox de um site. Avançando agora um pouquinho mais, dado o tempo que a gente tem, eu queria conversar com vocês. Antes de eu passar, esse material vai estar disponível em breve para consulta de vocês. Se vocês também quiserem tirar alguma dúvida, quiserem entender, mergulhar um pouco no entendimento da Sensidia sobre Open Source, Open Bank, não esqueçam de entrar em contato com a gente. Nosso contato vai estar aí no chat. Fique à vontade para nos contactar. Bom, vamos dar uma olhada, então, em como fica essa jornada do cliente, né? Para alguns vão falar, nossa, isso aí você vai falar agora, Daniel, é uma jornada nas estrelas, você está viajando na batatinha. Ainda falta muito para chegarmos a isso. Bom, alguns especialistas no mercado, né, como, por exemplo, aí o fundador da 88i, 88i, eles estão falando que esse momento do Open Source é para facilitar o compartilhamento de dados, prover inovação e fomentar competitividade. E eu concordo com eles. Eu acho que esse momento do Open Source visa essa disponibilidade e esse, vamos dizer assim, incômodo saudável de, tipo assim, precisamos pensar diferente. Aquilo que nós fazíamos há 10, 15, 20 anos atrás não cabe mais neste mundo conectado. Dependermos 100% do corretor, óbvio que hoje em dia o mercado é 85% do mercado de seguros, é feita a corretagem por corretor, então não dá para dizer que a gente vai matar ele. Porém, dependermos de contato telefônico, dependermos de uma interação presencial com o corretor, já não é algo mais aceitável. Então, nessa jornada tradicional de descoberta do seguro, de uma consulta, de uma solicitação de aconselhamento por um corretor, cotação, escolha de recursos, pagamento do prêmio, toda essa novela, ela vai continuar. Esse caminho aqui não vai ser mudado. Porém, até como foi citado pelo Ivan numa última palestra que eu vi dele, as seguradoras e os corretores vão ter a oportunidade de oferecer produtos mais adequados para a realidade de cada cliente. O que eu preciso, apesar do produto ser genérico, ser bem flexível, eu preciso fazer um encontro de oportunidades com as minhas necessidades. Então, aqueles players que tiverem um ecossistema que não dependam dos meios tradicionais, aí quando tradicionais estou falando do agente bancário, estou falando do próprio corretor, mas que tenha um ecossistema diversificado, esse vai ser um cara que vai partir na frente do Open Source. É esse cara que vai inovar dentro dessa cadeia de valor, dentro dessa jornada do cliente. E aí, quando a gente pensa, o que são esses meios tradicionais? Quando a gente olha aí para 20 anos para trás, a gente pensa que o corretor era esse elemento centralizador da relação seguradora-cliente.
Era ele que fazia toda a parte de relacionamento, era ele que fazia toda a parte de sendo o único ponto de contato e toda a parte administrativa, renovação, envio de documentação, envio de evidências de um sinistro, era ele que fazia para o cliente. O cliente falava, top, e segue tua vida aí, eu quero meu dinheiro de volta. Por um lado, para o cliente era bom, ele tinha um procurador que resolvia os problemas. Porém, na relação seguradora-cliente ficava muito abalada, né? Ficava muito distante essa vida. Com o viés digital, a gente começou a perceber essa visão digital, as seguradoras indo realmente para o digital, criando seus portais de cliente, criando as suas aplicações mobile para cliente. Essa relação deixou de ser uma B2C direta, business to cliente, to client, e se tornou realmente um triângulo amoroso, na qual o corretor começou a ocupar um papel de consultor, ou seja, orientador, ele facilita a escolha do produto e se torna um ponto focal para questões do segurado, e não mais um administrador de, por exemplo, vai expirar o seu seguro, vai expirar a sua vigência, sua pólice, ou temos um novo produto complementar à sua pólice. Deixa de ficar 100% na mão dele e a seguradora passa a ter um papel mais ativo nessa relação. O cliente passa a conhecer a seguradora, passa a estreitar o seu laço. Então, essa oportunidade para as seguradoras que deram esse jump-in digital, elas estão mais preparadas para o que vem agora, que é olhar para o corretor como realmente um consultor de produto e um gestor do relacionamento e fidelidade do cliente. As seguradoras como um white label de produto, ou seja, eu exponho meus produtos e quem quiser consumir, vem aqui e me consumir. Agregado a isso, a gente tem uma série de mecanismos embarcados hoje em dia no cliente e no bem segurado, que as seguradoras estão se privilegiando disso, ou estão tirando proveito estratégico na oferta do seu seguro. A gente vê as seguradoras lançando produto de auto, por exemplo, do pay for use do seguro, ou seja, pago o quanto utilizar meu carro, enquanto eu estiver utilizando meu carro, eu vou pagando e vai gerando o meu custo. Algo desse tipo, algumas startups nesse sentido. Mas lembrando, esses dispositivos, muitas vezes, e por estar vinculado ao cliente, é dele, não, a seguradora fornece em alguns casos, mas é do cliente esse dispositivo. O serviço, muitas vezes, são de, por exemplo, uma limpeza de caixa d'água. A seguradora oferece um conjunto de prestadores que estão cadastrados, mas é uma escolha do cliente. Acaba sendo o cliente quem faz a escolha, dentro de um range disponível pelas seguradoras. E agora, as sociedades iniciadoras de seguros, serviços de seguros, tendem a ser a mesma coisa. A gente não precisa ver ela como um disruptivo. Algumas pessoas colocam, não, vai matar o corredor. Não, ela vai ser um grande marketplace que vai agregar o corretor e o segurado e a seguradora, esse tripé junto, que vai ser o grande encontro de produtos e consumidores. É nesse ecossistema aqui, nesse âmbito da CIS, que vai ser feita a grande inovação do Open Insurance. Aí cabe salientar que, por exemplo, um case que está no mercado, né, a Porto Seguro, que acabou agora de comprar a Segfy, eles já estão dando um passo à frente. Nada impede, até agora não foi difundido no mercado se será ou não uma corretora, mas acredito que não será. A sociedade iniciadora de serviço pode ser uma seguradora, uma corretora. E é aqui que a gente percebe o pulo do gato. Quem olhar para esse cara como sendo um diferencial, vai dar um pulo do gato. Tanto a corretora que se escolher corretamente a sociedade com qual ela vai trabalhar, por exemplo, uma plataforma de venda de seguros, como a seguradora que trabalhar em parceria com a sociedade iniciadora para expor o seu produto com diferenciais, com chamativos, com atrativos para o cliente. Então, é o casamento, como eu falei anteriormente, do digital com o não digital. O presencial com o digital. Fazer essa integração desses dois mundos. E esse cara aqui vai vir com esse... Eu percebo ele como um grande desafio. Porque nessa jornada, agora é a hora das seguradoras se comprometerem com o programa de experiência do segurado. É olhar para todos os pontos de contato que a seguradora pode se aproveitar desse cliente e manter a sua presença na mente dele. Não dependendo do corretor, tipo, na hora que acontecer um sinistro, oferecer um carro,
com o dispositivo embarcado, seja no celular, seja num dispositivo realmente de monitoração de veículo, estar atento a esse cliente e fornecer uma série de benefícios para ele, para que ele continue a sua jornada digital. E aí, inovar nesses pontos dessa jornada. Ok, Daniel, isso é lindo, como eu falei lá atrás, você está viajando na batatinha, jornada nas estrelas. Como isso é possível? Quando a gente olha para uma visão de arquitetura moderna, isso é um dos paradigmas que a Sensidia trabalha, quando a gente pensa em integrações, quando a gente pensa em microserviços, isso faz parte do modelo mental da Sensidia como uma empresa de arquitetura moderna. É isso que traz para o mercado a garantia de que a gente está olhando para esse Open Insurance não puramente sob o viés regulamentatório, da regulamentação. A gente está olhando com uma visão técnica, estratégica de como a tecnologia viabilizará o Open Insurance, sim, mas como viabilizará novas oportunidades para o cliente. Então, a gente está falando de inovação e escala de negócios com negócios compostos, composição de negócios, uma composição de ecossistemas. E aí a gente tem alguns satélites aqui nesse grande arquitetura moderna, como composição de aplicações, multi-experiência de cliente, porque uma vez que a sua API está aberta para fazer um negócio, ela pode ser consumida de N lugares, de N dispositivos, de N canais. Então, a multi-experiência, que é uma evolução do Omnichannel, está presente. Gestão de evento, tipo, aconteceu uma evasão de um cliente, eu tenho que estar preparado para esse evento, para eu tomar uma ação não só passiva, mas uma ação ativa de convergir esse cliente em alguma forma, trazer ele de volta ou oferecer algum outro produto que seja mais interessante para ele e mesmo entender por que ele saiu. Falar em Open, aqui eu nem vou pensar no modelo híbrido, quando a gente fala on-premises e cloud, não dá mais para a gente pensar simplesmente que cloud é melhor que on-premise e on-premise é melhor do que o cloud. Já não é mais uma realidade, já é uma necessidade de pensar nessa visão híbrida. E quando a gente pensa em observabilidade, adoro essa palavra, a gente tem que estar olhando o tempo todo, a gente tem que saber o que está acontecendo nesse negócio. A gente precisa estar preparado para coletar dados e, principalmente, trabalhar sobre eles. Se a gente não simplesmente tiver dado por dado não é nada. O importante é a informação que a gente extrai dele para cobrir o negócio. Então, acaba que essa grande arquitetura moderna, ela permeia todas essas capacidades e, em cima disso, que a gente tem que pensar nesse pequeno pedacinho que é o Open. Então, caminhando aqui para o final, quando a gente pensa numa visão de Open Insurance na Sensidia, a gente está pensando nas sociedades, nas entidades ou sociedades transmissoras e receptoras de dados, e a gente oferece um conjunto de mecanismos para desenho e exposição de APIs, governança desses reportes, a observabilidade. A gente fala de gestão do evento, né, os eventos que vão acontecendo ao longo da jornada do cliente estarem sendo visualizados e com tomada de decisão. A gente pensa em otimização e análise dos fluxos que a gente está executando, dos seus processos que estão sendo executados, eles estão otimizados para uma melhor experiência. E, é claro, que é o nosso grande amigo aqui, que é o consentimento, que a gente acaba aproveitando para falar um pouco dele agora. Então, quem é esse consentimento? O que é o consentimento, né? O consentimento, aqui a gente trouxe ele do Open Bank, mas é um padrão de mercado que trata da criação do consentimento, da telas, como eu falei, white labels, de como vai ser, por exemplo, no caso do Open Bank, ele foi uma experiência padronizada, o client experience foi padronizado no modelo do Open Bank, provavelmente também será o modelo de consentimento padronizado para o client experience. A leitura do consentimento, ou seja, dentro desse consentimento, dentro desse motor de consentimento, a gente precisa ser capaz de ler o consentimento, visualizar a validade, visualizar os dados inerentes ao próprio consentimento. A gente precisa ter um servidor de autorização, porque não adianta a gente dizer, por exemplo, que a grande discussão que a gente está e que a gente está comentando com algumas pessoas estratégicas é como é que a gente olha para esse consentimento que existe hoje no Open Banking, que é um consentimento 1 para 1, ou seja, eu, dono do dado,
faço o meu pedido e dou o meu consentimento para que meu banco devolva o meu dado. Quando a gente olha para o Open Insurance, a gente pensa, cara, eu posso delegar, não existe esse conceito, mas eu posso delegar uma procuração, por exemplo, de tornar o meu corretor meu procurador e ele ter autorização de me representar perante uma seguradora? Fica essa pergunta, ou seja, o corretor como um procurador, como uma pessoa que vai me representar perante as seguradoras. Então, o motor de consistência precisa pensar nessa questão de integração de autorização, para poder delegar e subdelegar. Eu poder dizer, eu consinto que o corretor X me represente em corretora, em seguradora XYZ. Ou seja, montar um mapa de consentimento entre quem eu sou, que é o meu dado, autorizar alguém a me representar perante outro. Então, é isso que a Sensidia está trabalhando internamente em toda essa parte de auditoria, validação dos consentimentos, expiração dos consentimentos, revogação do consentimento, porque eu não estou expirando, mas eu estou revogando. E eu não vou querer que, sob hipótese nenhuma, esse meu consentimento volte a ficar ativo. Então, é todas essas capacidades, essas capabilities aqui que precisam ser entregados para o motor de consentimento. Eu estive meio com consistência hoje, desculpa. Mas esse consentimento, ele se torna mais, vamos chamar assim, crucial quando a gente pensar na fase 3. Numa fase 2, a gente pensa muito no cliente pedindo a recuperação da sua pólice. Mas quando a gente passar a pensar no pedido de cotação, no pedido de endosso, essa autorização, essa permissão ou essa delegação de permissionamento acaba sendo algo que precisa ser tratado no âmbito ou no escopo do Open Insurance. Bom, e aí vem a grande explicação. Por que momento, né? Por que o nome dessa nossa conversa aqui hoje foi dado de momento? Porque quando a gente pensa, até o Gartner soltou sobre isso, esse material esses dias, quando a gente pensa num planejamento estratégico, a gente precisa cobrir essas 7 dimensões: tecnologia, cenário político, regulamentação, economia, a questão social e cultural, tudo isso que envolve um planejamento estratégico. Quando a gente vê no mercado empresas vendendo comida, vendendo carro, alugando um imóvel sem contato humano, a gente fala, nossa, há 10 anos isso seria impensável. A gente pensa que isso era viagem nas estrelas, viajar na batatinha. Porém, a gente precisa repensar como a gente pode transformar nossas vidas radicalmente com o seguro. E o mercado de seguro está no foco dessa vez. É agora que o mercado de seguro tem a chance de se renovar e realmente inovar para os seus clientes e trazer essa sinergia. E aí, claro que eu não podia deixar de citar, a gente deve ser um player que vocês tragam na sua cabeça e tenham em mente. Por quê? Nós já somos visionários há alguns anos pelo Gartner, somos strong performers pelo Forrester, e nosso modelo de gestão de API, de construção, de gestão do ambiente de APIs, o nosso gateway, o nosso manager, acaba sendo um diferencial para o ramp-up no Open Insurance. Nós temos hoje mais de 500 colaboradores em 5 sites, Brasil, Peru, Colômbia e UK. Estamos presentes no Brasil em 5 cidades, em 5 regiões do Brasil. Temos hoje mais de 150 clientes. E quando a gente fala, são os clientes dos mais diversos segmentos, a gente está falando desde e-commerce, banking, pagamento. A gente tem clientes aqui que tem um volume absurdo de transação com a gente por mês. Não preciso nem falar da questão da Natura, que é um nosso grande case nosso. A Elo também. Então, a gente tem alguns clientes e uma boa experiência de mercado em vários segmentos. E nós somos hoje parceiros no cenário de Open Banking, junto com a Miro, para a parte de especificações de API, como eu falei anteriormente. Nada melhor do que ter quem define trabalhando junto com vocês. E como eu falei, nada se cria, tudo se transforma, acaba que o Open Insurance vai ser uma coisa derivada desse cenário e a gente vai ter uma oportunidade de, mais uma vez, mostrar a nossa capacidade para todos vocês perante o mercado. Eu agradeço a presença de todos aqui. Obrigado, galera, aí. Tenham um bom dia a todo mundo.